Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. E dessa vez temos aqui uma pessoa que vai falar sobre algo muito importante, muito interessante com vocês, que é uma especialista, pessoa especializada em neurociência, e a Inês Coso. A Inês é uma pessoa muito famosa no circuito de treinamento, desenvolvimento de pessoas. Ela tem atuado mais ultimamente com games, gamification, jogos de tabuleiro, e vai nos dar um verdadeiro show sobre esse tipo de recurso que é utilizado, tem sido utilizado pelas organizações e pelas pessoas no seu processo de desenvolvimento pessoal. Então fique aí que já a gente volta. Até já. Inês Coso, aqui com a gente, seja muito bem-vinda em nosso programa. Prazer em recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Sabe que você é uma daquelas pessoas assim, que eu propriamente admiro muito, vejo, tenho acompanhado sua trajetória, tendo visto aí o seu sucesso e tive a oportunidade de assistir a várias palestras que você proferiu. E a última delas foi no final do ano que aconteceu lá no CBTD, falando sobre jogos de tabuleiro. Aliás, uma pequena correção, né? Que eu falei que você está enveredando agora por jogos de tabuleiro, né? Eu falei, Reinaldo, há mais tempo. Então, há quanto tempo que você lida com jogos de tabuleiro? Que você participou no CBTD, eu uso desde 99. Puxa vida, eu achava que era... Para mim foi novo, né? O uso dele começou na preparação para a implantação do 5S. Nas empresas, né? E ele tem tudo a ver com a questão da organização. E foi usado na Rossi residencial. E eu tinha na mesma sala, eu tinha mestre de obras, administrativo de obra e o engenheiro-chefe da obra. Por sinal, o engenheiro-chefe da obra, o hobby dele era ajudar a NASA. O interessante dos jogos, de modo geral, mas principalmente os jogos de tabuleiro, é que eles lidam com tantas inteligências diferentes, tantas habilidades diferentes, que ele meio que passa a régua no grupo, sabe? É por isso que é possível você usar esse tipo de recurso. Com pessoas de diversos níveis e interagir. Exatamente. Brincar todo mundo gosta, né? Desde que haja uma compreensão mínima do conteúdo, me parece que a coisa fica fácil. E desde que seja feita uma leitura do que aconteceu no jogo em relação ao que está acontecendo com o grupo, isso é a coisa mais importante. Bom, já que começamos a falar sobre jogos, nossas possibilidades de conversa aqui seriam muitas. E mesmo porque, Inês, eu quero trazer um pouquinho para falar sobre neurociência, que é uma estudiosa em neurociência, uma das pessoas assim no mercado que mais e mais escrevem artigos, que tem falado sobre neurociência no Brasil. Mas já que estamos falando sobre jogos, qual a diferença que há entre esse estilo de treinamento e desenvolvimento a partir de jogos, gamification, tem muitos livros recentes sobre isso, dos sistemas tradicionais do desenvolvimento do aprendizado? Bom, os sistemas tradicionais, eles focam o conteúdo. O conteúdo é o rei da história. Quando você trabalha com uma metodologia de jogos, e aí é importante também fazer uma diferenciação entre gamification e treinamentos baseados em jogos. São duas coisas diferentes, são metodologias diferentes. Gamificar é você pegar um processo que já existe e colocar nele alguns dos elementos, quanto mais melhor, que tem os jogos. Então, por exemplo, pontuação, bonificação, regras. Por exemplo, digamos assim, na tua jornada de trabalho, você tem um horário para chegar, você tem um horário para sair para almoçar, um horário de volta desse almoço, você tem uma questão de produtividade e você vai pontuando cada ganho interessante para a produtividade da organização e para a qualidade também. Isso é gamificar. É pegar elementos de um jogo, de um game e colocar no teu dia normal. Para um objetivo específico. Isso. O que é um treinamento baseado em jogos? Eu pego um jogo como eu peguei lá no CBTD. E adapta. E você vai jogar o jogo, ponto final. Você saiu do seu ambiente de trabalho. Fica como metáfora, como um modelo, como um recurso para que você possa tirar dali conceito. Estou me antecipando a decisão porque a explicação foi tão clara aqui que não tem como. Que legal. Então, e é bom você também que lida com treinamento
ter essa ideia, né, essa noção. Eu, particularmente, não tinha essa distinção de gamification e usar jogos para o desenvolvimento e o treinamento. Mas obrigado. Resumindo, a diferença no convencional, o conteúdo é amo o Senhor. No baseado em jogos, a estratégia, a forma como você elabora a entrega do conteúdo é ama e Senhora. Agora um pouquinho sobre neurociência, Inês. Já que você é uma estudiosa e a gente tem visto e acompanhado assim, toda uma evolução, tive a oportunidade no ano passado de fazer também um curso baseado em neurociência, que foi aí sobre neuromarketing, né? Neurológico, ou seja, tanta neuro, a gente com neuro, a gente fala tanta coisa, mas neurociência. Eu estudo do cérebro, eu estudo de como melhor utilizá-lo. E qual a diferença que esse estudo tem sido feito ou tem sido utilizado, a evolução, em que momento, em que estágio estamos na neurociência? A gente está num momento bastante delicado, para dizer a verdade, porque houve um boom mundial com tudo que é neuro, e então a gente está vivendo um momento curioso. Por um lado, existe um número muito grande de pessoas que toma contato com informações rasas sobre neurociência, sobre como o cérebro e o sistema nervoso funcionam e saem aplicando isso. O problema de ser raso é que, por vezes, você vai com uma informação achando que ela vai atender uma necessidade e não atenderá. E pode prejudicar ao invés de ajudar. De repente estamos mexendo com elementos profundos de funcionamento dos estímulos externos ou internos. Por outro lado, o que está acontecendo é que alguns profissionais que são realmente neurocientistas estão vindo para o mercado organizacional, por exemplo. O problema é que a paixão pela neurociência faz com que você queira ir muito fundo na questão. Então você pega um neurotransmissor e você vai querer saber exatamente onde ele é produzido, como ele é produzido, qual é a molécula daquele neurotransmissor. As relações sinápticas, de que maneira isso é. E talvez não seja tão interessante para um público. Não. Porque a teoria é a questão do dilema, teoria e prática, qual seria essa composição ideal para que, além ou inspirado com profundidade, não numa forma rasa na neurociência, mas com um conteúdo relevante, que seja prático, que seja interessante, que seja gostoso, para as pessoas terem de fato um proveito disso. O problema maior é quando a pessoa conhece a teoria, mas a interpreta de uma forma errada. E passa essa interpretação, porque sabe como é que é? As pessoas dizem assim, a teoria na prática é outra. Não, a teoria na prática é a mesma, se você praticar a mesma teoria. Só vai ser outra se você praticar outra teoria. O problema é que existe uma interpretação, né? Além da questão da aplicabilidade, existe uma interpretação. Mas eu acho que é caminho sem volta, porque contra fatos não há argumentos, né? A neurociência apresenta mais fatos do que qualquer outra ciência ou fonte. Uma coisa aí curiosa, tive o prazer de assistir a sua palestra nesse último evento que acabei de falar, e vi assim que, muito embora toda essa teoria ela pode ser complicada e difícil, você transformou de forma lúdica, de forma gostosa, com brincadeira, com bom humor. Eu fiquei fascinado, eu estava prestando tanta atenção no jogo para participar dos eventos, mas principalmente prestando atenção na Inês, na condução do trabalho, né? Ela com o seu parceiro, fazendo todo um trabalho divertido e brincando, e assim, num clima, num ambiente, eu falei, poxa vida, que espetáculo, né? Que espetáculo, porque as coisas podem ser muito sérias, muito complicadas, mas podem ser alegres e divertidas. Essa é uma questão de estilo ou porque você julga que essa é a melhor maneira de envolver as pessoas? As duas coisas. É um estilo, minha faculdade foi minha família, você conhece mais da metade. Essa família Couso, pessoal extraordinário, né? Suspeita para falar, mas enfim. Mas eu acredito profundamente na ludicidade como melhor forma de passar um conteúdo, né? Em termos de neurociência, por exemplo, a gente sabe que o cérebro só aprende de duas formas, ou por emoção ou por repetição. E emoção é tão poderosa que basta um evento para você nunca mais na sua vida se esquecer daquilo. Lógico, para conseguir alcançar a excelência,
você vai precisar da repetição, né? Os jogos, eles têm um universo de sentimentos, emoções e sensações como pouquíssimas outras metodologias têm. Ele tem curiosidade, ele tem interesse, ele tem um certo mistério, dependendo do jogo, por exemplo. Um desafio a ser preenchido, uma expectativa que vai gerar uma emoção na medida que essa expectativa... E depois a ilha da conquista, de ter conseguido vencer o tal do desafio e conquistar o badge, nesse caso, né, o prêmio, a recompensa e tal, e até o reconhecimento, porque claro que existe um reconhecimento por trás disso, reconhecimento de capacidade, de competência, de criatividade, de agilidade mental. Tudo isso. E quanto mais desses elementos estiverem contidos no jogo que você escolher, mais poderosa será a aprendizagem final. Bom, você falou assim, que eminentemente nós somos pessoas movidas pela emoção. E o aspecto da razão, porque parte do cérebro é parte focada em lógica, em cartesiano, visão cartesiana, em estrutura, e de outra parte, do outro lado, a parte relacionada a emoções, a parte relacionada... Como é que a gente percebe então essa diferença ou distinção em relação à parte racional e lógica, a parte eminentemente emocional? Eu acredito que não deve demorar muito agora para começar um novo discurso no mercado, no mundo, a respeito de tomada de decisão, de pessoas que acreditam que realmente tomam decisão muito mais de forma racional do que emocional e tal. Porque a gente já tem pesquisas suficientes mostrando que a tomada de decisão é muito mais emocional do que racional. A verdade é que, se você pensar no cérebro como um todo, e pegar a teoria do Paul MacLean, por exemplo, do modelo tripartido do cérebro, você tem 2/3 de área responsáveis pelas questões de emoção, sentimento, sensação, do que de conhecimento, informação, portanto razão, é 1/3 só. E tem uma coisa importante sobre isso, a área responsável pela emoção, ou as áreas na verdade, é um complexo isso. O fato de ser complexo não significa que não possa ser explicada de forma simples e lúdica, pode, mas a área responsável, as áreas responsáveis pela questão emocional, pela questão intuitiva, instintiva e tal, ela é a que recebe primeiro a informação. Então, quando a informação chega, o evento no caso chega, ele é primeiro totalmente processado por essa área. Se ele oferecer algum tipo de perigo ou risco, ao invés de o sistema mandar os dados do evento para o córtex, que é a área onde estão as informações e conhecimentos que se acumulou durante a vida toda, ele envia para o sistema troncoencefálico, que reage de forma instintiva ou intuitiva. Só que quando você fala em perigo, você não está falando de estar de frente para um leão faminto só. Você está falando de estar numa reunião e o teu chefe dizer, olha, eu estou saindo e vai entrar outro no meu lugar. O que vai acontecer comigo? Eu tô numa situação agora de me preocupar com a minha sobrevivência. Enquanto eu estiver com medo do que vai acontecer e de que forma as coisas vão se desenvolver, eu tô muito mais nesses 2 sistemas, emoção, sensação e resposta automática, do que razão. Agora aqui para o nosso internauta, que está tendo essa noção, esse conhecimento sobre neurociência, o quão importante, o porquê buscar informações, principalmente porque lidamos com pessoas de recursos humanos, pessoas de treinamento, profissionais dos mais diversos, em quaisquer que sejam as profissões. Porque eu vejo a importância da neurociência não apenas em relação a treinamento e desenvolvimento, mas no autoconhecimento. E quanto mais eu me conhecer e conhecer as pessoas, maior será o meu poder de me comunicar, de me relacionar com as outras pessoas. Sim. Então, para os líderes de maneira geral, que recomendação você daria, já que estamos chegando também no final do nosso tempo, para estudar e buscar informações sobre neurociência, o quão é importante a neurociência está chegando agora de forma bastante intensa no nosso mundo, até como matéria que ganhou um vulto, uma importância que não tinha até então. Olha, a gente está com alguns eventos bem interessantes no mercado, oferecendo informação. Por que, primeiro, a importância do desenvolvimento da habilidade, do desenvolvimento do conhecimento sobre neurociência? Tá. Quanto mais eu sei como eu funciono, mais eu extraio de mim, e, portanto, melhores resultados eu consigo apresentar, e mais eu reconheço os meus gaps e os meus bloqueios e dificuldades, e sei pelo que eu vou lutar, o que eu vou buscar melhorar em mim.
Mas, quando você trabalha com a neurociência como fonte de autoconhecimento, você está... agora eu vou precisar tomar cuidado com como eu vou falar isso. Então eu vou falar e depois vou fazer um senão, tá? Neurologia todo mundo tem. 7,8 bilhões de humanos e humanas têm neurologia. Então, quando você estuda gente a partir da neurologia, você não entende só a si mesmo, você entende gente, tá certo? O senão qual é? Embora todo mundo tenha uma neurologia, então o teu coração bate, o meu coração bate, você respira, eu respiro, você circula sangue, eu circulo sangue, você tem um cérebro, eu tenho um cérebro. Não existem dois cérebros iguais por conta do fenômeno neuroplasticidade. A experiência transforma o seu cérebro, inclusive fisicamente. A tua história de vida é diferente da minha, transformou o teu cérebro de um jeito diferente do meu. Então, a gente vai trabalhar com neurociência, e isso é importante para quem está buscando isso como fonte para si, para conseguir desempenhar melhor o seu trabalho, principalmente dentro da área de humanas, e todo líder está na área de humanas, não importa que área lidere. Eu preciso entender que só me interessa aquilo que seja comum a toda a nossa espécie. Entende? Até esse ponto, aí é uma opinião, isso eu preciso que fique claro. Na minha opinião, a neurociência é a melhor fonte, e desde que eu procure uma informação que seja válida para todos os treinandos que estão na minha frente, para todas as pessoas da minha equipe, para todas as pessoas da minha organização, se eu sou uma área meio, como é o caso do RH, uma área de suporte, uma área fonte. Fora disso, ou ela é over, ou ela está aquém da minha necessidade. Olha aí, uma aula sobre neurociência e assim, aproveitando todo esse conhecimento, essa experiência da Inês Coso, que trabalha hoje com jogos, quer dizer, trabalha hoje já há bastante tempo, mas hoje mais do que nunca, acentuando ainda mais pela importância que está sendo dada a esses jogos, né, que mexem com neuroaprendizagem, que geram a oportunidade das pessoas aprenderem com muito mais facilidade dentro de uma estrutura de ludicidade, dentro de uma estrutura que vem facilitar o aprendizado e o desenvolvimento das pessoas. Inês, só aqui um espaço para você deixar o seu telefone, caso alguém queira saber um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, seu site, o seu e-mail, fique à vontade. O meu telefone é 11, DDD 11 999424146. Eu tenho um site que é inescoso.com, o e-mail é falecom. Isso, C-O-Z-Z-O. O e-mail é falecom@inescoso.com e googando vocês vão achar uma infinidade de artigos, de vídeos, de microaulas. Ela é uma das pessoas que mais fala sobre esse assunto, uma faladeira. Eu sou mesmo. Inês, muito agradecido pela sua participação no nosso programa, nos honrou com a sua presença. Eu tenho certeza, vamos trazer você outras vezes aqui, porque você sempre tem muito conteúdo, muita informação útil para as pessoas que têm a oportunidade de te conhecer e te assistir. E para você ficar aí um abraço e até o próximo programa. Até lá!